Olá, meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. O meu nome é Sol Santos e eu vim trazer hoje uma leitura diferente no canal, né? Não que vocês já não tenham visto esse tipo de leitura em outros canais. E o intuito dessa leitura é trazer orientação espiritual, é trazer alguma notícia, algum direcionamento para quem já está trilhando esse caminho da espiritualidade, né? Quem tá o famoso despertando, quem tá sentindo movimentos diferentes internos, sincronicidades acontecendo, podem ser números iguais, é, pode ser de repente sonho, pode ser de repente algumas pessoas falando de repente a mesma coisa. Você chega num lugar e pode estar tocando de repente uma música que você fala, nossa, olha, essa música me veio como uma confirmação de alguma coisa que eu estou sentindo, de alguns toques que eu estou entendendo a respeito da espiritualidade, do chamado de cada um, né? Eu entendo que o chamado, ele não seja só uma questão, por exemplo, da pessoa que vai trabalhar, por exemplo, em alguma casa de, né, pode ser de umbanda, alguma igreja, alguma religião, e eu não gosto de falar somente disso, porque não são todas as pessoas realmente que vão se sentir atraídas ou tranquilas ou seguras para ingressar em algum lugar, né? Eu acredito muito na espiritualidade individual, tudo dentro do conhecimento, obviamente, aquilo que a gente vai buscando entender, buscando ter um direcionamento, olhando todos os pontos de vista. Então, assim, tudo dentro mesmo de um conhecimento que a gente busca, e isso independente da gente estar em alguma casa religiosa ou não, né? É, Acredito muito na força interior que a gente tem. Entendo que a gente está numa fase agora realmente que as pessoas estão sendo chamadas, despertadas, atraídas, né? Para olhar mais para o espiritual, para olhar mais para a vida a respeito do espiritual, né? E nisso as expansões mentais vão acontecendo, porque cada um foi criado de uma maneira, né? E cada um aprendeu a espiritualidade de um jeito, então isso vai ser muito particular para cada um, né? É, então, assim, do que a gente vai ver, do que é que a espiritualidade vai estar falando, né? Para quem já está aí nesse caminho, nesse chamado, nessa atração, né? Nesse desenvolvimento também, tá certo? E tudo, como eu acabei de falar, né? Muito dentro daquilo que vocês estão sendo tocados, daquilo que mais está despertando a atenção de vocês, o caminho, o tipo de o tipo de espiritualidade com que vocês vão trabalhar. E aí eu estava falando a respeito de não precisar estar atrelado a uma casa religiosa, né? Mas o fato mesmo da gente ter esse chamado particular, cada um de nós, né? E que isso também não estar atrelado isso de não estar atrelado a uma casa religiosa, mas não deixar de buscar conhecimento, né? Não ficar com achismo, tomar um certo cuidado com essas coisas, né? E a jornada espiritual ela vai se confirmando, né? Então vamos ver o que a gente vai estar vendo aqui hoje a respeito, de repente, de uma orientação, de um chamado. E aí esse chamado ele pode ser, de repente, você abraçar uma pessoa e a pessoa se sentir bem. Esse chamado ele pode ser você encontrar uma pessoa e conversar com ela e a pessoa sair bem da conversa, né? Pode ser, de repente, só o fato de você ouvir uma pessoa e a pessoa se sentir ouvida, se sentir correspondida com aquilo que ela está contando, no sentido da atenção, do carinho, da compreensão, né? Porque eu entendo que o que muitas das vezes falta para gente, para algumas pessoas, é essa questão de uma outra pessoa que ouça e não julgue, né? Uma pessoa que abrace, uma pessoa que compreenda, uma pessoa que estenda a mão,
né? Então, o chamado ele pode vir tanto dentro de uma casa religiosa, como ele pode vir no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola que você estuda, no bairro que você frequenta, o círculo de amizade que você frequenta, né? E isso também é um chamado. Não precisamos incorporar, não precisamos ter dons de ver coisas que uau, entendeu? Eu acho que o uau ele é muito reproduzido na questão de, nossa, a pessoa tem uma alta espiritualidade porque ela vê, ela ouve, ela, mas a gente às vezes esquece da sensibilidade e do amor ao próximo, né? A sensibilidade de saber ouvir uma pessoa sem julgar, né? A sensibilidade de entender que a pessoa está precisando daquela ajuda naquele momento, né? Então, tudo isso faz parte do amor, tudo isso faz parte da compreensão, né? Tudo isso faz parte da gente entender o nosso próximo. E isso, na minha opinião, é muito mais importante do que outras coisas, entendeu? Dons, é óbvio que a gente vai buscando, os dons vão se despertando e ninguém está falando aqui, né, que a pessoa de repente não vai ter dons, não vai ter uma intuição muito aguçada, é muito difícil, né? Quem tem o chamado espiritual não ter realmente a intuição aguçada, não ter realmente alguns insights da espiritualidade, né? Mas o importante é a gente estar dando esse apoio para as pessoas que cruzam o nosso caminho, né? A gente não precisa insistir com ela para levar para lugar nenhum, mas a gente pode dar uma palavra, a gente pode de repente fazer uma oração, a gente pode de repente fazer um benzimento, né, para a pessoa e trazer esse conforto, que é o que todos nós realmente precisamos e buscamos, né? Principalmente nesses momentos que a espiritualidade chama, né? Que a espiritualidade toca o coração, né? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então vamos falar sobre a espiritualidade, o que a espiritualidade tem para trazer, para orientar, para direcionar. Quatro de copas, rei de copas, 8 de paus, 7 de espadas, três de paus, rei de paus, cavaleiro de espadas, mais duas cartas, obrigada. Vamos ver até mais. O arcano maior do eremita, arcano maior da torre, 5 de espadas que vai ficar junto com o 9 de copas aqui, no fundo do tarô, tá? Vamos falar de outras cartas aqui depois do 9 de copas. A gente tem o sacerdote e o cavaleiro de copas. Então vamos lá. Vamos ver como ficam as coisas aqui. Bom, a carta 5 de copas, 4 de copas, ela vai falar muito pra gente das emoções, naipe de copas, né? E o 4 de copas, ela fala de uma certa frustração. E aqui nessa carta a gente vê que
tem uma estante aqui atrás dele, cheia, repleta de livros, né? E nós temos também aqui uma copa, temos outra copa aqui, porque é uma carta do 4 de copas. Então, o que eu entendo com essa carta em questão de chamado espiritual? Muito parecido com aquilo que eu falei a princípio, né? Porque os livros, eles vão falar para a gente de conhecimento, né? De buscar conhecimento, né? De se aprofundar naquilo que vocês sentem que seja a vertente espiritual de vocês. Então, a gente pode estar falando aqui desses livros no sentido de vocês, realmente, alguns de vocês, realmente estarem empregando aqui um tempo realmente para buscar conhecimento sobre a espiritualidade. E aí, na frente dele aqui, a gente tem um filtro dos sonhos. Eu não sei se vai dar para ver. Tem um filtro dos sonhos aqui, ó. E esse filtro dos sonhos, ele tá olhando fixamente para esse filtro, né? E o filtro dos sonhos, ele fala mesmo dessa questão de filtrar, né? Se a gente deixa ele na janela ou na porta de entrada, esse filtro ele não vai permitir que algumas energias contrárias nos alcance, né? Ele vai realmente limpar a energia antes da energia entrar, né? Dentro da nossa casa. E aqui a gente vai falar da nossa casa interna, da nossa casa espiritual, porque todos nós somos um templo, né? E esse olhar para ele na questão do filtro dos sonhos é como se algumas pessoas estivessem bem nessa situação de, poxa, eu já olhei tantos livros, já li, já pesquisei, eu já dei uma olhada, já fiz algumas comparações entre uma vertente da espiritualidade e outras, né? Mas é como se vocês ainda não tivessem captado realmente qual é o cerne da questão, né? Como se vocês, tipo assim, já busquei, já li, já entendi algumas coisas, mas é como se isso ainda não tivesse, é como se ainda eu não tivesse conseguido entender qual é o meu chamado, né? Qual é realmente o caminho que eu vou trilhar dentro da espiritualidade. Então, esse filtro aqui em cima da mesa, ele vai fazer essa função de filtrar realmente o que é e o que não é, de tirar realmente as confusões da mente, as dúvidas a respeito do chamado de vocês. E aí o filtro dos sonhos, ele vai falar também de uma insatisfação com o 4 de copas, no sentido de que, meu Deus, eu busquei tanto e eu sonhei tanto com a espiritualidade, eu sonhei tanto com aquilo que eu ia trabalhar, que eu iria trabalhar com a espiritualidade em relação ao meu chamado, e a impressão que eu tenho é que quanto mais eu busco, mais meio assim eu fico, né? Meio perdido, meio realmente sem saber como colocar isso, né? Como saber realmente com o que eu vou trabalhar dentro da espiritualidade, né? E aqui pode ser porque a gente tem também uma lamparina aqui, né? Com o fogo aceso, a copa ela vai representar o elemento água, o fogo vai representar o elemento o fogo. Vai representar o elemento fogo, a lamparina vai representar, né, o elemento fogo, né? As transformações. Os livros podem falar para a gente do elemento ar, porque o elemento ar ele fala muito do mental, ele é representado pelo naipe de espadas, né? Então ele vai falar muito realmente do mental, vai falar muito da comunicação, né? E o elemento terra, eu posso encaixar ele aqui na própria pessoa, né? Nessa figura desse ser humano que está aqui, né? Em carne e osso, né? Encarnado. Então podemos colocar o elemento terra. E o elemento terra, ele vai falar de sementes quando a gente planta uma terra fértil, né? E quando são lançadas sementes na terra fértil, a tendência é isso frutificar, é crescer, é nascer, é multiplicar, né? As sementes. Então, essas sementes são as sementes espirituais que vocês estão plantando agora. E aí o elemento fogo, ele fala muito da nossa ligação com a espiritualidade também, né? Ele é o elemento mais ligado à espiritualidade, ao contato com a espiritualidade. O fogo fala das transformações, como eu falei, né?
Então, eu entendo que algumas pessoas aqui estão sentindo algum tipo de desconsolo a respeito da sua jornada espiritual, porque é como se vocês estivessem muito apegados na questão do que está escrito. Como é que eu posso explicar isso? Existem, existem livros, existem estudos, né? E ali dentro daquele estudo, dentro daquele livro ali, a gente vai ver que existem algumas regras, algumas coisas que são ensinadas para você também colocar em prática, né? E aí a gente vai, obviamente, dentro desse conhecimento, nos atrelar realmente aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo passado. E aí a gente vai usar mesmo as regras, por exemplo, na hora de fazer uma oração, na hora de fazer um ritual, a gente vai seguir à risca ali o que está escrito ali. E eu entendo que tem algumas pessoas que estão um tanto frustradas nessa questão de estar buscando, porque a impressão que vocês estão tendo agora é de que não está dando o resultado que vocês de repente vêm fazendo, porque se eu ainda não descobrir o que exatamente, como exatamente eu vou trabalhar, com quem exatamente, qual vertente exatamente eu vou trabalhar, então é porque realmente eu não fui chamado, então é porque realmente tem alguma coisa errada comigo e eu não estou conseguindo captar, né, essa questão, não estou conseguindo ter esse feeling, né, de saber exatamente o que eu vou fazer. E aí eu entendo assim, obviamente que a gente vai seguir algumas regras. A gente tem vários canais no YouTube muito legais que ensinam feitiço, ensinam magia, ensinam a gente sobre os orixás, sobre a espiritualidade, os encarnados, os desencarnados, o chamado de cada um, a questão da abertura do terceiro olho, e aí a gente vai falar dentro disso dos dons, né? Dom de ver, dom de ouvir, dom de, dom de ver as coisas dentro da cabeça. E aí eu entendo que todo conhecimento, obviamente, ele é bom, mas o que a gente precisa aprender a filtrar é realmente o que cabe para nós, o que serve para a gente. E aí, esse servir, eu entendo que entra muito na questão da adaptação, né? Então, por exemplo, eu vou colocar a minha intuição para trabalhar, eu vou exaltar a minha intuição, eu vou buscar a maneira de estar cada vez mais intuitivo, intuitiva, cada vez mais também aberto para ver a espiritualidade de outras maneiras que eu ainda não tinha enxergado. E aí é como se tivesse essa frustração, então, no sentido de como agora eu vou colocar essas coisas em prática. E quando eu coloco em prática, eu não me sinto apropriada disso, eu não sinto que isso tem efeito quando eu faço um ritual. Às vezes eu posso buscar aqui e não sentir esse retorno da espiritualidade naquele momento, porque a gente atrela muito experiência espiritual com aquelas coisas do nossa, virou um copo. Nossa, eu coloquei um copo com água e aconteceu isso e isso com a água. Eu estava ali no momento de meditação e pá, veio uma visão, veio um uau ali, e entendeu? E aí, às vezes, isso realmente não acontece no momento de um ritual, às vezes não acontece no momento de uma meditação, e isso não quer dizer que você não esteja captando essa espiritualidade, não quer dizer que a espiritualidade também não está recebendo o que vocês estão fazendo, entendeu? Porque dentro do conhecimento que a gente tem também essa questão, como eu falei, da intuição, e a gente pode pegar os elementos, a gente pode pegar esse conhecimento e trazer uma adaptação dentro daquilo que você se sente mais tocada, daquilo que você se sente mais tocado. Então, assim, às vezes para mim eu vou acender uma vela e vou ver a reação da vela e para mim vai ser diferente o entendimento da reação daquela vela. Para mim vai ser diferente o entendimento de um insight que eu posso ter. Para mim vai ser diferente o entendimento quando eu for ler um livro, né? É óbvio que eu não vou ficar criando coisas em cima daquilo que está sendo ensinado, mas eu posso trazer isso para uma adaptação. Eu posso trazer isso para dentro da minha intuição, a maneira como eu vou intuir toda essa questão e vou fazer uso dos meus dons, e vou fazer uso dessa minha comunicação com a espiritualidade. A gente, às vezes, ficar muito preso em regras realmente traz frustração,
porque para algumas pessoas aquelas regras vão fazer muito bem, para outras pessoas não vai trazer o mesmo resultado, né? Então é muito importante a gente saber realmente aqui esse filtrar, a gente saber realmente filtrar o que tem de informação e o que testifica no meu coração, o que eu bato o olho e falo, ah tá, entendi, então eu posso fazer esse ritual dessa maneira e eu posso usar, eu não tenho de repente esses elementos, tem magia que precisa exatamente, né, de alguns cúrios, né, específicos, mas a gente pode também adaptar, a gente pode cada vez mais partir para esse conhecimento. Eu vou dar um exemplo que até eu tô para fazer um vídeo sobre isso. Gente, essa leitura vai ser cumprida, tá? É, então, qual a minha experiência, por exemplo, quando eu vou usar ervas para fazer uma magia? Eu pego a erva na mão, e isso eu aprendi também aí, lendo, vendo vídeos também de pessoas muito legais que ensinam com a verdade, com os pés no chão, e eu coloco essa erva na minha mão e eu vou escutar o que essa erva tem para me dizer. Entendeu? É, A erva, ela é viva. Tem o espírito em todas as ervas, tem o espírito da natureza, né? E nós somos muito ligados com essas energias também, porque nós também somos terra, somos água, né? Nós também somos fogo, somos ar, entende? Então, assim, cada cúrio, cada elemento que a gente usar na magia, cada erva que a gente for usar na magia, a gente vai colocar essa erva nas mãos e vai ouvir com o coração, vai ouvir com a intuição o que essa erva quer nos dizer naquele momento específico de fazer um ritual. Uma das experiências, né, que eu tive, a gente sabe que o cravo ele é usado para atrair dinheiro, o cravo ele é usado, ele tem as suas especificidades ali. Mas uma vez eu fui fazer um ritual e eu coloquei o cravo nas mãos antes, né, em pó, e eu pedi para que aquele cravo me trouxesse a energia que ele estava exalando naquele momento, como que eu ia usar aquele cravo realmente naquela magia. Só um minutinho. Só um minutinho. Foi a gata que queria entrar. Fui abrir a porta para ela. Bom, então, essa experiência, por exemplo, do cravo, e aí eu entendi o cravo naquele momento de uma forma que eu não sabia, que eu não imaginava assim, que ele também podia trazer essa energia, e no dia foi uma energia do cravo cortar mais más intenções. Então, assim, naquele momento eu percebi, né, que realmente era para isso que eu ia usar o cravo e de uma forma diferente que eu realmente ainda não tinha visto, não tinha ouvido falar dessa qualidade do cravo, né? Desse uso dele para cortar más intenções. E até foi muito bom no dia, porque realmente veio bem a calhar mesmo com o que eu queria fazer, né? E assim como outras ervas também, que eu já tive essa experiência de colocar a erva nas mãos e saber qual é a mensagem naquele momento daquela erva, né? Então, assim, temos que ter conhecimento, com certeza. Temos que buscar pessoas que sabem mais do que a gente, obviamente, pessoas que têm anos de experiência e que passam a verdade. Só que não podemos esquecer do nosso chamado, não podemos esquecer das nossas particularidades, não podemos esquecer que para a gente vai ter sempre, é muito particular da bruxa, do bruxo, entendeu? O que ele vai sentir, o que ele vai entender daquela erva, a resposta que ele vai ter daquela vela, a resposta que ele vai ter do ritual que ele vai fazer, entendeu? Vai ser muito particular. Então, dá para a gente agregar esse conhecimento, dá para a gente agregar esse conhecimento é, é, esse conhecimento que a gente busca agregar também com o nosso chamado, com aquilo que realmente
fala com a gente, toca o nosso coração, nos dá um direcionamento, entendeu? Então, assim, esse 5 de copas, ele tá falando bastante disso para mim, dessa questão realmente de ter muita teoria e não saber exatamente o que fazer com essa teoria, ou fazer uso dessa teoria e não ter o resultado que imaginava que iria ter, né? Então vai muito mesmo do seu particular com a espiritualidade, e isso tira a gente da frustração, né? É como eu falei, não precisa ser nenhum movimento, não precisa ser nenhuma experiência que você vai, nossa, olha, estourou uma lâmpada, nossa, quebrou um copo, nossa, eu estava ali fazendo uma meditação, fazendo um ritual e de repente veio um clarão. Não, nem sempre vai ser assim. E o fato de não ser assim não quer dizer que não esteja funcionando, não quer dizer que você não tenha nada com a espiritualidade, não quer dizer que você não tenha nenhum dom, é porque realmente com cada um vai soar de uma maneira, vai ser de uma maneira, certo? Então vamos lá. E aí nós temos aqui o rei de copas, né? E o rei de copas, ele é o rei das emoções. Mas tanto ele quanto a rainha de copas vai falar pra gente deles terem o controle das emoções, deles saberem exatamente, é um autoconhecimento. Então, quando eles entendem alguma emoção fluindo neles em alguns momentos, eles sabem entender o que eles podem, por exemplo, eu me conheço, então eu conheço a minha sombra, e eu sei que nessa minha sombra existe, por exemplo, medo, existe insegurança. Nessa minha sombra, às vezes, ainda existem algumas crenças limitantes. E se eu me conheço e eu sinto uma emoção, seja ela qual for, eu vou saber captar. Então, assim, isso realmente tem na minha sombra. Isso realmente, às vezes, às vezes eu sinto medo. Às vezes eu tenho incertezas a respeito do meu chamado. Então, quando eu sinto essa emoção, que eu já me conheço, eu falo, não, então eu não vou dar realmente vazão para esse tipo de pensamento, para esse tipo de sensação mais. Eu vou buscar a minha luz, eu vou buscar o meu equilíbrio na luz, né? Onde eu sei muito bem o porquê é que eu estou buscando a espiritualidade. Eu já tive alguns momentos em que tá vendo? Olha, realmente tem isso na minha vida. Então eu vou buscar esse equilíbrio. O rei de copas, a rainha de copas, eles falam muito de saber lidar com as emoções, saber lidar com as frustrações, né? Um conhecimento que me leva aqui realmente para o topo, né? Aqui é um rei de copas, então nós não estamos falando de uma pessoa, por exemplo, vou dar uma baixadinha aqui. Eu não estou falando, por exemplo, de uma pessoa que vai jogar tudo pro ar, entende? Ter esse equilíbrio emocional, o autoconhecimento vai fazer com que eu consiga equilibrar os medos com a coragem, vai conseguir fazer com que eu consiga captar naquele momento que realmente aquele pensamento é da minha sombra, é uma sabotagem, vamos dizer assim, entendeu? Então, esse rei de copas, ele vai falar desse equilíbrio emocional, de eu saber exatamente pegar o meu emocional e fazer uso dele na minha magia, fazer uso dele na minha caminhada, né? O rei de copas, ele é muito intuitivo, então eu vou saber exatamente pela minha intuição quais são os momentos em que eu estou dando realmente, em que estão vindo maus pensamentos e que aquilo realmente pode ser de repente um ataque de fora, pode ser, mas geralmente vai vir mesmo de dentro de mim, né? Daquilo dos medos que eu tenho, das crenças limitantes que eu tenho, das inseguranças. E daí, com o nosso lado luz, a gente vai se firmar, como eu falei, na questão desse chamado, de ter certeza de que realmente eu estou no caminho certo. E isso traz o equilíbrio. Então, eu conhecendo a minha sombra, eu já não me deixo mais abater, eu já não duvido mais do meu chamado, né? Eu já sei exatamente observar aquele sentimento e afastar aquele sentimento, né?
O elemento água, ele tem ligação também com a lua, e a lua fala muito daquilo que a gente ainda não conhece, não viu, não teve experiência a respeito de nós, né? E o rei de copas, ele já tem esse conhecimento, ele já tem essa busca, né? Ele já sabe olhar para dentro dele, ele já sabe olhar um pensamento, ele já sabe olhar um sentimento e ver se aquilo realmente procede ou não. Rei de Copas vai falar de uma grande maturidade espiritual, né? E dentro dessa maturidade espiritual é que eu vou crescendo, é que eu vou entendendo, é que eu vou realmente ali desbravando os meus caminhos, né? Tem dias que, obviamente, eu não vou me sentir muito bem, muito alegre, muito feliz, mas isso é normal, não são todos os dias que a gente está bem, mas eu vou saber que não tem absolutamente nada a ver com a questão de eu não ter chamado, com a questão de eu não ter uma jornada espiritual, com a questão de eu realmente não estar ligada com a espiritualidade, entendeu? Eu espero que eu esteja sendo clara. E aí nós temos aqui o 8 de paus. O 8 de paus também vai falar para a gente do elemento fogo também, né? O 8 de paus são a carta dos movimentos, né? Ele fala muito de comunicação e de comunicação que traz mudança. E aqui a gente vê que os bastões, eles estão indo em direção à janela, eles estão saindo para o mundo, né? Eles estão saindo de dentro desse cômodo, dessa casa, desse quarto, e estão indo realmente para fora. E existe uma energia muito forte no 8 de paus, nessa questão de comunicação, nessa questão de direcionamento e nessa questão de trazer mudança. E aqui a gente vê que tem um livro e tem uma lupa, então essa pessoa que está aqui, né, aqui por trás, né, a gente não vê a pessoa, mas a pessoa que está aqui por trás nessa carta, ela já sabe exatamente para onde ela vai direcionar esse fogo, para onde ela vai direcionar essa comunicação, para onde ela vai realmente expandir, né? Então, é uma energia forte, é uma energia viva, é uma energia de movimento e de conhecimento buscado. Então, é só uma questão mesmo agora de se lançar, né? De se lançar, de colocar realmente os seus potenciais espirituais para fora, o seu conhecimento espiritual para fora. E como que eu vou fazer isso? Em cada lugar que eu estiver, cada pessoa que eu conhecer, eu vou aprender a observar, eu vou lembrar de cada conhecimento ali que eu busquei, que eu estudei, eu vou me lembrar de cada dica que eu recebi naquele momento em que eu estou, por exemplo, em um ambiente, né? Então, isso aqui, esse 8 de paus é a expansão, é o ir, né? É o continuar buscando, é levar a sua espiritualidade realmente para fora, para conhecer o mundo espiritual, né? Não ficar mais trancado com isso, né? Dentro de casa, não ficar mais trancado com isso dentro do coração, é colocar essa energia realmente para expandir, né? E o 8 de paus, ele é muito certo para onde ele vai, né? Ele é como se fosse uma seta, né? Que tem um lugar para chegar, que tem um alvo ali para alcançar, entendeu? Então, no momento em que você conhece a sua sombra, no momento em que você consegue se equilibrar e saber que o seu conhecimento ele é válido, muito dentro da sua intuição também, de como você vai trabalhar com aquilo que você aprendeu, o 8 de paus vai falar de um super direcionamento, de não haver mais dúvidas, né? De se sentir realmente preparado aqui para desbravar esse mundo espiritual, para desbravar, para levar conhecimento, para buscar conhecimento, para ajudar as pessoas também no direcionamento delas, né? Ajudar as pessoas, de repente, também a sair de uma cegueira, a sair de momentos de encruzilhada, onde a pessoa não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, né? Então, o 8 de paus, ele vai falar desse elemento, ele vai falar dessa transformação, entende? Então, o 8 de paus é o certo, o 8 de paus é o alvo, o 8 de paus é o movimento, é a expansão, né? É o que traz realmente mudança, é colocar em prática agora aquilo que eu aprendi. Eu chego no ambiente, eu observo as pessoas, eu chego num ambiente, eu observo a energia que está acontecendo ali, eu conheço alguém, eu vou saber analisar essa pessoa,
entendeu? Então, tudo isso faz parte do conhecimento espiritual também. Às vezes a gente vai para algum lugar e volta para casa, e às vezes a gente volta pesado, carregado, com uma angústia, um sentimento que não dá para explicar, e se a gente já tem esse nosso conhecimento interno e já coloca em prática aquilo que a gente aprendeu sobre a espiritualidade, a gente já sabe, olha, eu tenho certeza que essa energia veio daquele lugar. Eu tenho certeza que esse sentimento veio por conta de eu falar com aquela pessoa. Eu tenho certeza que, entende? Obviamente que não ficar aquela pessoa que tudo acha que todo mundo é pesado, que todo mundo tá com inveja, que todo mundo tá olhando torto. Então, é essa maturidade que a gente precisa aprender também a carregar, né? De saber que realmente essa energia que eu tô entendendo que ficou em mim, que não é legal, realmente faz sentido. E não achar que todas as pessoas que a gente vai cruzar pelo caminho ou todo lugar que a gente entrar vai ser responsável, de repente, para aquele sentimento ruim, aquele peso naquele dia, né? Às vezes pode ser a gente mesmo que acabou dando uma brecha, um pensamento, ou de repente o nosso físico não tá legal, tem dia que a gente não acorda legal, não acorda legal emocionalmente, não acorda legal fisicamente. Então, ter essa maturidade realmente de saber o que fazer, de saber captar essas mensagens, essas energias e trazer para a maturidade, não se entregar, né? Então, assim, como assim eu busco tanto a espiritualidade, como assim eu busco tanto conhecimento e ainda sou atacado e ainda sinto o efeito de alguns lugares que eu vou, de conversar com uma pessoa, eu não deveria sentir isso, porque eu tô firme com a espiritualidade, porque eu sempre faço meus banhos, porque você entende? Então, assim, para não pirar, para não perder essa noção de que as coisas acontecem com todo mundo e a gente está sujeito a vários tipos de sentimento num dia, durante a semana, entende? Não carregar isso como se fosse uma coisa muito suprema, tipo assim, não, eu trabalho com a espiritualidade, então eu não admito que certas coisas aconteçam comigo. Eu trabalho com a espiritualidade, então eu não admito certos ataques, porque que, entende? Então, assim, obviamente que quando a gente se cuida, as chances de um ataque espiritual são menores, mas não quer dizer que você não vá sofrer esses ataques, entendeu? E isso não vai te desmerecer, entende? Isso não vai fazer de você menos médium, com menos poderes espirituais, com menos dons espirituais, entendeu? Ou na questão do chamado, não, se realmente eu tivesse um chamado, isso não estaria acontecendo comigo, entende? Então a gente precisa realmente saber discernir essa situação. E para saber discernir essa situação, eu preciso me conhecer muito bem internamente, conhecer as minhas sombras, minhas fraquezas, conhecer a minha luz, né? Às vezes tem gente que é muito exaltado nessa questão de não, eu sou mesmo aquela pessoa que quando chega o ambiente muda e quando eu faço o ritual o bagulho pega fogo e entende? Então tem essa questão também da luz. A arrogância, o se achar espirituento demais, entende? Então, assim, precisa realmente haver um autoconhecimento. As leis herméticas, elas dizem que assim como é por dentro, é por fora, entende? Tudo vem de dentro de nós. Então, essa maturidade, ela tem que ser trabalhada. Entenderam, amores? Eu espero que sim. Bom, e aí, não por coincidência, a gente veio com o 7 de espadas, né? Embaixo aqui do 5 de copas. E não por coincidência, eu digo também porque olha esse rapaz aqui com vários livros, né? E o 7 de espadas, ele fala de sabotagem. O naipe de espadas fala do mental. Então a gente vê que ele está aqui tentando de todas as maneiras sair escondido, carregando vários livros ali que provavelmente não sejam dele, né? Para ele estar querendo esconder que ele está pegando esses livros. Então, assim, realmente não vai ser tudo que você vai buscar, não vai ser tudo que você vai conhecer que vai encaixar para você no seu chamado espiritual, entendeu? Então, assim, muito dessa questão da sabotagem do 4 de copas é, de repente, tentar internalizar uma coisa que não faz sentido para você, que não... como é que eu falei aquela hora? A questão de testificar.
né? A gente vê alguma coisa ali, um estudo ali, uma vertente religiosa, a gente fala, nossa, tem tudo a ver com aquilo que realmente eu pensei, tem tudo a ver com aquilo que realmente eu sempre acreditei, eu sabia que tinha uma coisa a mais realmente, né? Eu cresci dentro de uma religião, mas eu sempre desconfiei, eu nunca concordei com as coisas que eu ouvia ali, não era tudo que eu concordava, e eu sempre batia de frente, então, para não bater de frente, eu acabei me afastando, né? Então, assim, são essas observações mesmo, porque não é realmente o conhecer, como é que eu vou colocar com cuidado, né? Essa fala. Não é a quantia de livro, não é a quantia de vertentes religiosas, não é a quantia de conhecimento, de busca ali, que é o que vai determinar realmente o seu chamado espiritual, entendeu? Então, assim, provavelmente essa leitura ela vai para algumas pessoas que estão um tanto desconsoladas, porque realmente não sabem agora o que fazer com tanto conhecimento. Não sabem realmente, não estão conseguindo realmente entender aonde é que você vai se encaixar, né? E aí realmente acaba que todo esse conhecimento, esse buscar demais, acaba que sabota, que confunde, que né, a gente acaba achando que realmente, nossa, eu já busquei, eu não consigo entender, eu não consigo colocar isso na minha vida, eu não consigo colocar isso em prática, mas é uma questão de você ouvir a sua intuição. É uma questão de você pegar cada aprendizado, fazer a sua meditação, analisar realmente o que você já leu, o que você já entendeu, o que você já conheceu e fazer o uso ali de. Porque a gente pode pegar, de repente, vamos dizer assim, por exemplo, eu vou ver um ritual, eu quero fazer um ritual e eu vou buscar alguns vídeos ali. E aí cada vídeo vai ter um diferencial ali do mesmo ritual. Uns vão fazer com a vela para cima, outros vão cortar a vela, vão colocar para baixo, outros vão colocar fogo, outros vão colocar, entende? Então, é isso que eu falo sobre você se conhecer, é isso que eu falo sobre você colocar em prática também o que você aprendeu, né? Porque em cada ritual, o mesmo ritual, você sempre vai ver um diferencial em cada do mesmo ritual feito por cada pessoa. Então, pegar esse conhecimento, então tá, a vela eu posso fazer isso com ela, então deixa eu ver para que eu vou intencionar então essa vela. Eu outro dia eu estava com uma erva na mão e eu senti que essa erva ela faz tal coisa. Então, ao invés de eu usar aquela erva que eu vi no vídeo, eu vou usar essa erva aqui. Entendeu? Então, tudo do que você buscou de conhecimento vai ser válido, mas você não precisa exatamente, você pode ir ali usando a sua intuição, pode ir ali separando os seus cúrios, pode ir ali fazendo o ritual da maneira. Tem gente que faz um ritual especificamente na lua cheia, mas eu entendo que se eu fizer numa lua minguante vai ter o mesmo efeito. Mas aí a lua, sim, 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 mas a intenção é o que vai contar para a magia. Você pode usar o horário planetário, você pode usar fase da lua, você pode usar todos os elementos que você viu ali de repente no ritual que você quer fazer, e no momento de fazer você não tem essa. Você não consegue intencionar, você não consegue colocar a sua força interior, você não consegue colocar a sua magia, a sua intenção, porque a verdadeira magia ela está dentro de nós e isso não é papo furado, né? É que nem eu falo, às vezes não precisa nem a pessoa acender uma vela, o fato às vezes dela olhar para você de um jeito atravessado, isso já vem com uma energia pesada ali. Então tudo é a intenção. Então, saber pegar todo o conhecimento que você adquiriu até agora e ir adaptando, entendeu? Não inventar moda, obviamente, não querer ser aquela pessoa que, nossa, eu peguei uma coisa que não tinha nada a ver e coloquei ali no ritual porque eu acho que. Você entende? É ir conhecendo mesmo, é ir tendo esse aprofundamento, não só da leitura, não só do buscar conhecimento, mas o autoconhecimento, conhecer cada erva que você vai trabalhar, ouvir o espírito daquela erva, ouvir o espírito da vela, ouvir o espírito do fogo, da água, da terra, do ar, tá? E isso ir adaptando e você ir tendo as suas próprias experiências.
Por isso que as bruxas trabalham com o Grimório, porque cada ritual que ela faz, ela marca ali no Grimório. Fiz tal ritual, tal dia, usei tal lua ou não usei nada, usei tal planeta ou não usei, usei tais elementos e o resultado que eu tive foi esse. Entendeu? Eu espero realmente que vocês estejam me entendendo, porque eu não estou querendo de fato desclassificar. De jeito nenhum. Às vezes você vai pegar mesmo um ritual exatamente do jeito que está ali, vai fazer e ele vai dar super certo, porque já foi testado por outra bruxa, já foi testado por outro bruxo, né? Ele não está ali passando conhecimento ao léu, né? Jogando conversa fiada, entendeu? Mas também você adquirir essa autoridade, essa autonomia no momento de buscar a espiritualidade da maneira como você conhece. Certo? Então, vamos lá, continuando. E aí nós temos aqui o 3 de paus. E aí dá-lhe mais livros ali, né? Temos aqui uma lousa, foram feitas algumas anotações ali. O 3 de paus é uma carta que fala de caminhos abertos. E o 3 de paus também fala a respeito da gente ir pisando no novo caminho. E se a gente está no caminho certo, esse caminho ele vai se fazendo debaixo dos nossos pés. Então, o 3 de paus é realmente o se lançar, é realmente entender que o caminho espiritual está aberto para você. E aí, a gente vai tendo essas experiências de acordo com que a gente vai se aprofundando. A gente vai tendo, entendendo as coisas de acordo com que a gente vai tendo as experiências. Entendeu? Então, assim, perdão. O 3 de paus, ele como elemento fogo também, ele vai falar de um grande potencial dentro de vocês aí já. Que eu estou falando com pessoas aqui que já estão trabalhando com a espiritualidade, né? E aí, esse 3 de paus, ele vai falar também dessa questão de muita energia, aquela coisa de querer começar, de querer fazer, de começar a trabalhar com a espiritualidade e às vezes ficar realmente nessa coisa de, meu Deus, mas para onde eu vou? O que eu faço? Entende? Por que que algumas vezes eu fiz uma magia e não deu certo? Por que que eu quis o resultado de uma coisa e não deu certo? Entendeu? Porque assim é o caminho da espiritualidade, as suas próprias experiências, né? O seu caminhar ali e entendendo a sua caminhada, entende? E a caminhada, o caminho vai se fazendo debaixo dos pés, né? E aí nós temos aqui o rei de paus. E o rei de paus, ele é o que é bastante ligado à espiritualidade. Ele é a rainha de paus, né? O rei de paus é aquele que abre caminho onde não tem caminho. É aquele que tira as dificuldades, também não tem nada que pare ele, entendeu? Então, assim, essa coisa da gente emocionalmente se sentir abatido ou não acreditar, às vezes, no nosso chamado, com o rei de paus, vai falar muito pra gente da questão de um lugar que já nos cabe, de um chamado realmente que a gente já tem, né? E o rei de paus, ele não desiste, ele não chegou a rei da noite pro dia, e ele não chegou a rei sem passar pelo pajem, sem passar por cavaleiro, entende? Ele chega a rei depois que ele tem as experiências dele, como pajem de paus, depois as experiências mais sérias dele, como cavaleiro de paus, para finalmente chegar um rei aqui. Perdão. Para finalmente chegar aqui a rei. Entende? Com o rei de paus aqui, eu entendo que tem pessoas que realmente aqui têm dom de cura, têm dom de transformação, tá? Pessoas aqui que vão, por exemplo, fazer ritual para alguém, para ajudar alguém, e os caminhos dessa pessoa realmente vão ser abertos, tá? As transformações na vida das pessoas realmente vai acontecer, porque o rei de paus é esse, que traz a transformação, que não desiste diante dos obstáculos. Ele já passou por bastante experiências como pajem, como cavaleiro, então ele sabe exatamente agora olhar uma situação e reconhecer. Então ele não se dá por vencido, ele chegou a rei por passar pelas experiências. Então, assim,
não bloquear, de querer, não querer bloquear o que vocês têm que passar espiritualmente. Não querer sair de pajem e ir diretamente para rei ou para rainha de paus, por exemplo, né? Que a gente está falando deles aqui. Mas deixar que isso realmente flua, né? Deixar que realmente esse chamado ele venha, mas com as experiências, com aquilo que você vai conhecendo, com aquilo que você vai entendendo durante a sua jornada. Entendeu? Então, você não é obrigado a trazer resultados ou ter experiências espirituais logo no começo, vamos dizer assim, em que você ainda está conhecendo, está se conhecendo, está tendo as suas experiências, entende? Porque o que faz o rei ser invencível do jeito que ele é ter passado pelo aprendizado do pajem, pelo aprendizado do cavaleiro, ter assumido as responsabilidades de pajem, ter assumido as responsabilidades de cavaleiro. Então, cada fase vai ser uma fase. A fase do conhecimento, a fase do buscar, a fase de ser ainda um pajem. E aí, depois, eu já chego no nível em que eu já posso ser um cavaleiro, então eu já posso levar notícias mais importantes. Então, eu já posso ajudar as pessoas muito melhor nesse meu conhecimento, direcionando as pessoas, entendeu? Então, o rei de paus vai falar de ter chegado aqui, mas de não ter chegado em vão, ter chegado realmente porque buscou conhecimento. Não podemos realmente descartar nenhum conhecimento, né? E não podemos realmente deixar de caminhar sem ter as experiências, né? Às vezes a gente pode ouvir, às vezes a gente vai numa casa religiosa e alguém fala: olha, você nasceu para curar, olha, você nasceu para levar paz para as pessoas, olha, você nasceu para ser fonte de prosperidade para as pessoas, olha, você nasceu, então tá, tudo bem, mas para eu chegar nisso, eu vou precisar passar pelas experiências, entendeu? Eu vou ter que passar pelas experiências. Então, ficar realmente apegado só na teoria vai trazer frustração, entende? Querer fazer as coisas e achar que vai ter o mesmo resultado que você sonhou, também não vamos levar isso para essa coisa do sonho, para essa coisa como às vezes a gente vê nos filmes, né, de magia, né? A gente vê lá a pessoa, uma bruxa lá, um bruxo faz e aquilo se abre, e aquilo explode, e aquilo, você entendeu? Ter realmente o pezinho no chão. Porque depois, com as suas experiências, vão ter de verdade momentos em que vocês vão sentir alguma coisa, ou olhar uma situação e falar: gente, exatamente aquilo que eu senti naquele ritual. Exatamente aquele insight que eu tive naquele momento de fazer uma oração. Exatamente o que eu estava pensando a respeito, você entendeu? Então, conhecimento e prática. Conhecimento e humildade, conhecimento e discernimento, saber usar a sua intuição, saber respeitar a sua intuição, saber reconhecer o espírito de uma erva, o espírito de uma vela, saber reconhecer cada artefato, cada cúrio que eu vou usar ali no momento de uma magia, né? Entende? E aí nós temos o Cavaleiro de Espadas, né? A espada, como eu falei, que vai falar do mental, que vai falar da comunicação. E aqui eu vou falar com pessoas que futuramente realmente vão levar conhecimento espiritual para outras pessoas. E o seu estudo, a sua busca pelos livros, pelo conhecimento, vai contar muito para que você não leve coisas ilusórias para as pessoas, para que você não leve mentira para as pessoas. Cavaleiro de Espadas é o mental, é a clareza, é a certeza do caminho, é a certeza do que eu vou falar, é a certeza do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, né? E aí, para eu levar esse... Então, assim, eu entendo que tem pessoas aqui que a intenção seja realmente, por exemplo, montar uma escola de magia,
Montar uma escola onde eu vou, né? Eu às vezes não vou montar uma escola, mas eu vou me reunir com algumas pessoas ali para trazer um estudo, para todo mundo trocar a experiência. Então, obviamente que o conhecimento dos livros, eu estou falando conhecimento dos livros porque eu ainda não achei uma palavra certa aqui até agora, mas assim, onde realmente essa busca pelo didático, essa busca pelas teorias vai fazer muita diferença, obviamente, entendeu? E aí, a certeza de que realmente eu não estou indo por um campo onde eu não sei o que eu estou fazendo, né? Entendeu? E eu só consigo reconhecer alguma coisa quando eu tenho uma base de conhecimento naquela coisa. Então não tem confusão, entende? Não tem confusão na mente, não tem dúvida. É o caminho realmente, é levar o conhecimento, é se comunicar com as pessoas, levando esse conhecimento, sim, né? Dessa comunicação que veio através do estudo que você buscou. E aí nós temos o eremita, né? Eu até achei, assim, engraçado, vamos dizer, porque o eremita, ele fala muito do voltar-se para dentro, né? O eremita, ele tem uma tendência a se afastar da civilização para estar só com a espiritualidade dele, com as experiências que ele já teve, né? Então, o guia do eremita geralmente é uma lamparina, é um candelabro, alguma coisa que signifique a luz, que signifique a iluminação. E a iluminação do eremita é a intuição dele. A iluminação do eremita é o conhecimento que ele tem de causa, são as experiências que ele já teve, é o tempo que ele já percorreu junto com a espiritualidade. Então, não para a gente trazer também essa questão do equilíbrio, porque o Cavaleiro de Espadas ele vai chegar, ele vai falar de chegar, de falar, de passar aquele conhecimento, passar uma dinâmica e trazer, né, a clareza, a luz para aquele conhecimento, tal. E o eremita vai falar dos momentos em que você realmente vai pegar o que você conhece e vai meditar sobre isso e vai ouvir a sua intuição e vai ouvir da espiritualidade qual é a direção. Porque se você trabalha para a espiritualidade está com você, ela também vai dar os toques, ela também vai direcionar a gente, né? Então, eu não posso pegar simplesmente o que eu conheço aqui, blá, 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 blá. Eu tenho que saber onde é que eu posso soltar esse conhecimento. Eu tenho que saber exatamente como que eu posso passar esse conhecimento. Trazendo o máximo de clareza para as pessoas desse conhecimento. E a intuição dele geralmente é o que mostra o caminho para ele. A intuição dele é o que geralmente comunica com a espiritualidade e a espiritualidade vai orientando. Então, assim, não tenha vergonha de, por exemplo, já tem 1 ano, 2 anos que eu estou buscando, e quando será que eu vou estar pronto, e quando será que eu vou estar pronta para esse chamado, no momento em que você entender que tem que haver realmente essa maturidade. Tem que haver muito olhar para dentro, tem que haver muito essa coisa da sua intimidade com você e com a espiritualidade. Nem tudo, nem todo conhecimento que você vai passar para as pessoas, orientação, vai ter que ser muito no falar. Às vezes de você estar perto da pessoa, às vezes da pessoa observar a sua conduta, aquilo já vai dizer muito para as pessoas, entendeu? E isso eu entendo em qualquer situação, né? A gente não costuma falar, fulano fala, mas quando a gente vai ver a atitude da pessoa é totalmente o contrário daquilo que ela fala, então é isso que o eremita não deixa acontecer. Porque ele tem conhecimento, ele tem a didática, mas ele tem a intuição dele. Ele sabe que às vezes vão haver momentos em que ele não vai precisar falar. Que só a presença dele, a conduta dele já vai dizer muita coisa. Já vai trazer uma libertação, já vai trazer uma confiança, já vai trazer um direcionamento. Então, assim, a intuição, porque o eremita, por passar bastante tempo só, ele tem um autoconhecimento muito grande, né?
não estar afoito, né? Não ter essa coisa de estar afoito por querer passar o conhecimento. Às vezes você vai chegar na pessoa e às vezes nem é o momento da pessoa ouvir aquilo e de repente você vai achar que você tem que falar, vamos dizer. E se você ouvir a sua intuição, se você souber sentir a energia, se você souber entender o que está se passando com a pessoa, o ambiente que você tá, isso vai ter muito mais efeito do que e você observar e às vezes se calar ou às vezes um abraço, como eu falei, vai ter muito mais efeito do que o, né? E aí por isso que nós temos o arcano maior da torre, né? E a torre, ela vai falar justamente disso, porque o 8 de paus aqui, ele vai sair de dentro dessa torre. Então, assim, do que tem de conhecimento dentro de você, do que tem de energia dentro de você, que precisa agora realmente vazar, né? É preciso dar lugar. E aí pode ser aqui também que alguns de vocês estejam ainda presos realmente, ainda com esse medo, ainda com essa incerteza, né, do seu chamado. E aí a torre, ela vai falar muito também de crenças limitantes. A torre, ela fala pra gente, às vezes, da maneira como a gente foi criado. E a maneira como a gente foi criado vai falar do que vai, a redoma que vai se fazendo ao nosso redor. Daquilo que a gente aprendeu com a família, com uma mãe, com um tio, com uma tia. Então a gente cresce acreditando nas coisas que a gente aprendeu dos adultos, né? E agora a gente, como adulto, vai ter a própria opinião. A gente, como adulto agora, vai ter o próprio conhecimento, o próprio direcionamento particular da espiritualidade. Então, quando a torre se rompe, ela está quebrando tudo aquilo que a gente acreditava. Ela vai estar quebrando tudo aquilo que nos limitava, entendeu? E para um bruxo, uma bruxa, é essencial que a gente tenha a nossa mente aberta para tudo, para todo conhecimento, para qualquer vertente, entendeu? Um exemplo, né? Às vezes a gente cresce numa religião e ali naquela religião é ensinado pra gente que tal coisa é do diabo, tal coisa não é de Deus, tal coisa não sei o quê, e a gente cresce com esse medo. Então agora como que eu vou colocar para fora essa minha espiritualidade, sendo que ela bate totalmente de frente com aquilo que eu aprendi? E aí, será que se eu de repente deixar o que eu aprendi para viver o que eu estou vivendo agora, não é uma falta de respeito? Não é desrespeitar a minha ancestralidade? Não é, né? Porque cada um veio com um chamado, cada um veio para exercer na Terra de um jeito, de uma forma. E aqui a torre, geralmente, quando vem o raio, ele vem do céu, vem de uma intervenção divina. Então, assim, nos livrar, nos curar, nos libertar realmente de toda a crença que a gente aprendeu desde que a gente nasceu ali, que a gente aprendeu a falar, que a gente aprendeu a ouvir, para poder finalmente abrir essas janelas e ir para dentro da espiritualidade que é o seu chamado. Então, assim, entendo que tem alguns de vocês aqui tendo altas experiências, sabe? E dentro dessas experiências, essas experiências que vocês estão tendo, tá realmente batendo de frente com aquilo que você aprendeu. E como eu falei, uma pessoa que trabalha com a espiritualidade, ela vai ter que entender que a espiritualidade se manifesta de todas as maneiras possíveis. Que Deus, ele vai estar de todas as maneiras em todos os lugares, desde que a gente tenha um coração sincero, obviamente, né? Então, assim, esse apego às crenças, né? Isso limita muito a gente. E aí, o arcano do enforcado, ele poderia estar aqui agora, porque o enforcado é o momento em que o enforcado se coloca, ele mesmo se coloca de cabeça para baixo ali, para poder ver as coisas por uma outra perspectiva, por um outro ponto de vista, né? Então, assim, de repente eu olhar ali uma vertente ali, um ensinamento ali espiritual e falar, nossa, gente, mas isso aqui, nossa, de repente não é do mal, isso aqui não é aquela coisa lá que o pessoal às vezes chama de esquerda, isso aqui não é aquela, você entendeu?
Então, o que eu entendo que vai alavancar realmente é vocês se autoconhecerem, é vocês agregarem o conhecimento técnico com a sua intuição, com as experiências que você já teve, com as experiências que você for tendo. Não tenha vergonha de começar como um pajem. Todo mundo vai ter que passar pelo pajem para chegar a rei. Todo mundo vai ter que passar pelo cavaleiro para chegar a rei. Entendeu? Então, assim, a torre são as crenças sendo quebradas, são as crenças, aquilo tudo que foi construído ao meu redor. Hoje eu penso diferente, eu tenho meu caráter, eu tenho a minha maneira de pensar, eu tenho a minha maneira de me conduzir, que vai ser geralmente quase que o contrário daquilo que eu aprendi a minha vida toda. E se eu não dou esse espaço, se eu não abro a minha mente para isso, eu vou estar sempre presa naquela coisa do que eu li, do que eu estudei. Ah, mas tal coisa eu acho que não é legal, porque tal coisa, você entende? Então, saber ter esse discernimento, saber buscar a sua intuição, saber buscar o que ainda está no oculto, entende? E o que vai trazer a experiência, a maturidade aqui do eremita, para que um dia você chegue a uma sacerdotisa, a um sacerdote, a um guia espiritual aí, de repente, né, de mais elevado, vai ser preciso passar pelas experiências. Não tem como fugir. E essas experiências, como eu falei, nem sempre elas vão ser exatamente iguais ao resultado daquela pessoa que você segue, aquela pessoa de quem você busca conhecer a espiritualidade que está ensinando, entendeu? Porque a pessoa, quando ela leva realmente a espiritualidade a sério, tem uma coisa que as pessoas não fazem, é ficar taxando as coisas, entendeu? Ficar colocando, olha, se você não fizer isso aqui, não vai dar certo. Olha, se você não seguir essa religião ou as coisas da maneira como eu estou te ensinando, pode ser, você entendeu? Então, assim, gente, buscar a espiritualidade, buscar se conhecer, buscar conhecer o seu chamado, agregar o seu conhecimento com a espiritualidade, se sujeitar às experiências, porque vão ter experiências que vão dar certo, outras não. E o Rei de Paus, como eu falei, ele é aquele que não desiste, entendeu? Ele se sujeitou a passar pelo que ele passou para chegar a rei. Então, assim, e essa questão também da liberdade de entender o mundo espiritual de outras tantas maneiras que acontecem, tá? As coisas espirituais não estão presas dentro de uma caixa, tá? Elas não estão presas, a espiritualidade ela não fica presa em regras, entende? É uma questão mesmo de expandir, né? É o autoconhecimento sem dúvida nenhuma. É o saber agregar realmente, né? É ir dando vazão de acordo com o que vocês vão entendendo, sabe? E aí a gente tem aqui o 5 de espadas, né? O 5 de espadas ele vai falar do conflito mental, né? Ele vai falar também às vezes da gente ficar lutando contra aquilo que a gente já entendeu que vai ter que fazer no mundo espiritual, né? Ou de repente ficar segurando uma coisa que já não faz mais sentido. Então, eu ainda sigo aquela religião, ainda sigo alguns preceitos e eu não me encaixo mais nisso, mas eu também não sei o que fazer, não sei para onde ir. Então, eu vou ter uma tendência, de repente, a me afastar de tudo e não querer mais saber de ouvir nada do espiritual, né? Então, tem que ter esse cuidado, entende? Esses conflitos mentais, né? Para que a gente possa conseguir ouvir a espiritualidade. E às vezes até mesmo cortar algumas pessoas, de repente, que podem trazer uma certa confusão também. Né? Aquela pessoa que vai falar, se você pegar esse caminho, você vai ser amaldiçoado. Se você pegar esse caminho, você vai sair totalmente fora daquilo que você aprendeu, foi criado, e isso vai te trazer azar, vai atrasar a sua vida, vai isso, vai aquilo. Então, se eu tenho a mente muito confusa nessa hora, obviamente que essas palavras elas vão me atingir em cheio.
Mas quando eu tenho essa busca, quando eu tenho essa clareza, quando eu busco aqui realmente, né, me conhecer, nada mais me confunde. E aí temos o 9 de copas, que é a carta das realizações, das comemorações, é a carta das alegrias, é a carta da completude, né? 9, 10 de copas, né? E aí temos aqui o sacerdote. Então, assim, para se chegar a esse sacerdote, porque o sacerdote ele vai estar acima dos reis, ele é aquele que realmente não existe autoridade espiritual maior do que ele. E aqui a gente vê esse sacerdote ensinando, passando conhecimento aqui, né? Então, assim, a completude emocional de realmente um dia chegar a sacerdote ou sacerdotisa, e não propriamente dito dentro de uma vertente religiosa, mas ter o conhecimento e a maturidade realmente aqui, e essa completude emocional de chegar onde você queria chegar, entender as coisas da maneira como você gostaria realmente de entender. E no momento que você entende, você passa esse conhecimento para outras pessoas. Mas não tem como chegar nisso realmente sem conhecer, sem ter experiência, sem estudar, sem aprender a juntar os elementos, sem aprender a agregar a teoria com a prática, certo? E aí temos o Cavaleiro de Copas, que vai falar para a gente dessa busca pelo Graal, né? Dessa busca aí pelo conhecimento espiritual, pelo chamado espiritual. E para isso a gente vai ter que fazer que nem o cavaleiro aqui, muitas das vezes atravessar um rio inteiro para conseguir chegar no objetivo dele aqui. Certo, meus amores? E aqui tem gente que realmente vai chegar a um patamar de ensinar pessoas mesmo, tá? De preparar, de formar pessoas realmente aqui. Tá certo? Bom, meus amores, essa é a primeira leitura que eu tô fazendo com essa vertente, né? Deixa eu ver quantos minutos aqui, deu mais de uma hora dessa fala, né? Eu espero que vocês ouçam, eu espero que faça sentido. Pretendo continuar com essas leituras e de acordo com o que for vindo essas leituras, a gente também vai descobrindo mais coisas, vai entendendo melhor as coisas também nessa questão do chamado espiritual. Tá certo, amores? Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Eu espero mesmo de todo o coração que eu tenha sido clara, que eu tenha conseguido passar essa mensagem de uma forma legal, de uma forma compreensível, né? Que essa fala possa ajudar vocês também. Tá bom, amores? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.